Oi, a gente vai falar aqui hoje, nessa aula, sobre os 4 tipos de tarefas que existem num projeto e tem gente que acha que é só um, que tudo é tarefa e coloca ela de qualquer jeito. Então, enfim, são 4 tipos de tarefas que a gente tem no projeto e eu vou te mostrar aqui na minha tela melhor sobre isso. Bom, os 4 tipos de tarefas que a gente tem em um projeto. Os 4 tipos de tarefas são as tarefas do projeto. Aí você me pergunta o que são as tarefas do projeto. As tarefas do projeto são o nosso backlog. As tarefas que a gente tem do projeto são as tarefas que a gente vai distribuir no backlog. Tudo que é fora disso são tarefas de outras origens, assim, vamos dizer. Por que é importante você saber disso, entender isso? Para você saber que essa regra de ouro aqui, que essas tarefas aqui são as únicas tarefas que voltam para o backlog. Então, tarefas do backlog, elas voltam para o backlog quando elas estão concluídas. Quando concluídas. Certo? Que são tarefas variáveis. Tarefas variáveis são tarefas de ajuste. Como assim? Tarefas de ajuste. Mudar a cor do fundo do site. Isso é uma tarefa de ajuste. Não é uma tarefa de projeto, uma tarefa importante que a pessoa precisa seguir e é muito bom também as tarefas do projeto que eu armazene elas para eu ter esse histórico. Aparecer um projeto novo, um cliente novo, eu já pego aquela tarefa, já duplico, já começo a utilizar de outra forma. Então, tarefas do backlog são as tarefas do projeto, as variáveis, que é uma tarefa de ajuste. Bom, as tarefas automáticas são as tarefas que se repetem. Então, se repetem. Aí. Um exemplo, uma vez por semana, criar relatório X. Então, uma vez por semana, você tem uma pessoa do seu time de suporte, o head, que precisa criar esse relatório para você. E aí o que você faz? Você coloca uma tarefa que se repete e ela entra ali todo dia 10, todo dia 5, todo dia 1, não sei. Mas essa tarefa, você não vai precisar se preocupar com ela de cadastrar ela. A gente esquece muito disso nessa hora. É muito mais no sentido aqui de para poupar o nosso tempo e não ter essas falhas às vezes que acontecem. E por último, e mais importante, temos as rotinas inteligentes. Bom, as rotinas inteligentes só aqui no Projeto Blindado que você vai ouvir falar sobre isso. Rotinas inteligentes são tarefas rotineiras. Então, rotina é todos os dias. Então, tem áreas, se ela não for rotina inteligente, ela é uma tarefa automática. Aqui você consegue automatizar muitos processos. Muitos processos como suporte, tráfego, anúncio. Nossa, eu uso para bastante coisa aqui e funciona muito bem. Funciona muito bem e eu tenho só bastante coisa a agregar mais aqui que eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre as minhas rotinas inteligentes, como eu trabalho isso no dia a dia e como a gente cria isso. O resto aqui é conceitual. Então, para você entender que as tarefas do projeto são as tarefas que são do backlog, tarefas do projeto são as do backlog. As tarefas variáveis são ajustes que você pode colocar direto no quadro, aqui essa é importante, de equipe. Então, essas tarefas aqui de ajustes, você pode colocar direto no quadro da equipe. Não precisa nem pensar no backlog, nada disso. Bom, as automáticas são tarefas que se repetem, e isso eu vou te mostrar como fazer no Mastertask agora. Bom, para você fazer isso, você vai ter que ter a versão paga do Mastertask. Então, eu vou abrir uma outra conta que eu tenho aqui para mostrar isso para vocês. Bom, pensa que a gente está aqui no quadro de tarefas, eu vou mostrar para vocês a parte da automação das tarefas.
porque é a única coisa técnica que eu consigo trazer aqui nessa lista, sendo que o próximo módulo vai ser só de rotina inteligente. Então, vamos lá. Aqui o que a gente faz? A gente vem no quadro de cima, vai em automação, e você clica em adicionar automação. O que eu quero fazer aqui? Eu quero uma tarefa recorrente. Aí você cria um modelo da tarefa. Então, tarefa X. Aí você vai colocar todo o checklist que você quer que seja feito. Então, criar relatório mensal de vendas do dia 1 ao dia 30. Depois eu quero que a pessoa enviar o relatório no grupo de heads. Então, todo dia 1, essa pessoa vai fazer isso. Então, já salvei o modelo da tarefa. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para ela, por isso que esse sistema é muito bom, porque a gente consegue fazer muita coisa prática nesse sentido. Segunda-feira, eu quero que repita mensalmente todo dia 1. Então, o que vai acontecer? Todo dia 1, ela vai disparar a automação, e começando hoje, e ele vai colocar na minha segunda-feira. Então, o dia 1 foi ontem, sábado, domingo, alguma coisa assim, não importa, ele vai jogar na segunda-feira para mim. Entendeu? Então, pronto, eu tenho automatizado aqui uma tarefa de relatório. Vou concluir. Quando não tem nada dentro do quadro da coluna, ele fica mostrando as automações que eu tenho aqui. Então, eu venho aqui, eu tenho essa automação e eu posso editar ela da forma que eu quiser, para complementar ela ou criar outras, enfim. Só queria mostrar isso na prática para vocês. Então, tarefas do projeto, vocês já entenderam o que é. Ajustes são ajustes, coisas corriqueiras do dia a dia. As automáticas, acabei de mostrar como faz essa automatização das tarefas no Mr. Task. Eu sei que o Trello também tem. Rotinas inteligentes, vai ser toda a próxima aula. Como automatizo uma tarefa no Trello? Vou te dar uma dica aqui. Como automatizar tarefas no Trello. Aí. Pronto. Temos aqui a resposta. Também sei fazer. Vou gravar mais para frente lá embaixo no curso algumas coisas de outros aplicativos também, mas como eu te falei, a ideia aqui não é te transformar num real gestor com cabeça de gestor. Então, fica queria trazer essa divisão de tarefa, porque isso no dia a dia é um puta quebra-galho na hora da gente entender o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer.